Você sabia que o Windows pode estar ocupando mais de 90 GB de espaço inútil no seu PC sem você fazer ideia? Eu vou te mostrar 6 etapas para limpar tudo isso agora. E a etapa número 4 é a que mais libera espaço. Já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda muito o canal e você não perde os próximos tutoriais. E se você curte otimizar o Windows e quer dominar segurança ofensiva, hack ético, pentest, exploração real, eu tenho um curso completo com 86% de desconto só para quem veio do YouTube. Também tem o curso de Python para você automatizar tudo. Link está na descrição, aproveite que é por tempo limitado. Então a gente vai seguir aqui os passo a passo para desocupar espaço de 95 GB, né, inúteis. E eu vou demonstrar aqui o passo a passo como fazer, poder ajustar, né. O primeiro passo, a gente vai fazer a limpeza de atualizações do Windows, né, que é o maior vilão, né, porque toda vez que o Windows atualiza, ele guarda uma cópia exata do arquivos antigo para o caso de você querer reverter a atualização. Se o sistema está estável, esses arquivos guardados na pasta WinSXS e em caches de distribuição torna-se completamente inútil e gigantesco, né? Então, para isso, a gente vai aqui no menu inicial, vamos abrir aqui o CMD, tá aqui CMD, executar como administrador, botão direito como administrador, ou não, sim. Então a gente, para forçar o Windows a analisar e limpar profundamente o armazenamento de componentes de atualizações antigas que não são mais necessários, digita o comando. Eu vou digitar o comando, eu vou deixar aí na descrição para você, tá? Deixa eu aumentar essa tela aqui. Aí eu vou digitar esse comando aqui, ó. Disp.exe espaço barra online espaço barra cleanup image espaço barra stand component cleanup espaço barra reset base, né? Vou dar um enter, né? Esse comando pode demorar alguns minutos para rodar, né? Porque ele compacta e deleta gigabytes de atualizações obsoletas de forma totalmente segura, né? Então vou aguardar ele finalizar. Bom, esse comando aqui finalizou e agora a gente vai digitar o outro comando para limpar o arquivo de log e instalação do Windows, né? Então vou digitar esse comando aqui, né? Eu vou deixar aí na descrição, tá? Ele vai apagar o arquivo de logs lá do Windows, né? Então isso aqui é del para deletar e aqui os comandos, né? Tá na descrição, isso é só você copiar também, tá? Vou dar um enter e aqui foi excluído com sucesso, né? E vamos fazer agora a limpeza, o passo 2, né, que é a limpeza de disco avançado do sistema operacional, né. A ferramenta nativa de limpeza de disco, quando executada em modo administrador, consegue acessar arquivos de instalação anteriores do Windows, a famosa pasta Word, Windows.word, né, arquivo de paginação antigos e relatório de erro do sistema que fica invisível ao usuário, né. Então, a gente vai abrir aqui o menu inicial novamente, que no executar aqui, botão direito e executar, né? Do menu inicial, botão direito e executar. Deixa eu minimizar isso aqui porque depois eu volto para o CMD, né? E aqui eu vou digitar o comando clean mgr, vou dar um OK. E aqui, né, eu vou selecionar todos esses aqui, já está selecionado. Eu vou clicar aqui em limpar arquivo do sistema, né? Já está tudo selecionado, vou dar um OK. Vou excluir, né? E beleza, maravilha. E enquanto que já praticamente não vou ter que fazer mais nada aqui, e vamos para o passo 3, que é aniquilar os arquivos temporários de usuário, a pasta temp, né? Programas como navegadores, instaladores, Discord, editores de vídeo e o próprio sistema cria arquivos temporários para processar dados corriqueiros e esquecem de apagá-los. Eles ficam guardados em duas pastas específicas e viram uma bola de neve de arquivos inúteis. Então novamente no menu inicial aqui, botão direito, vou executar e agora eu vou digitar porcentagem temp, vou dar um OK, porcentagem temp, dar um OK e aqui ó, eu vou selecionar tudo que está aqui, boto Ctrl A, selecionar tudo, Shift Del para poder apagar tudo, tá? Vou dar um sim, meu tempo bem pouco arquivo, né? Vou clicar em continuar, marcar para todos, clicar em continuar, fazer isso para todos e vou ignorar, né? Maravilha, né? Agora a gente vai limpar novamente aqui, ó, no lugar de colocar que você colocou porcentagem, só coloca temp só para ver onde que ele vai. Vou dar um continuar, vai na pasta temp do Windows, que eu vou apagar também.
Shift Delta, né, para apagar, e vou ignorar esse aí que não foi, né? E agora a gente vai novamente o executar, e agora a gente vai fazer limpeza, limpar o cache do Prefect, né? O Prefect é uma pasta onde o Windows guarda pedaços de instalação de programas para tentar abri-los mais rápido, né? O problema é que programas que você desinstalou há meses ou usou apenas uma vez continuam com lixo armazenado ali, fragmentando o sistema, né? Então a gente vai entrar aqui na pasta Prefect. Isso vai ser bom porque às vezes tem programa que você não está usando mais e você vai fazer a limpeza, né? Só que por outro lado, né, o sistema, todo sistema que você iniciar, como vai criar cache novamente, ele vai ficar lento, né? Vai demorar um pouco mais. Isso na primeira vez, mas depois vai ficar todo armazenado, né? Mas em compensação, o sistema que já foi excluído, deletado, não vai ter arquivo temporário de cache armazenado aqui, porque ele já foi excluído e você excluiu tudo, né? Então vou selecionar tudo aqui, Shift Del também, vou dar um sim para excluir, né? Beleza. E agora o passo 5, a gente vai ajustar ou desativar a hibernação, né? Hibernação, né? É opcional, libera de 8 GB a 32 GB na hora, né? O arquivo de hibernação, que é aquele iberfilm.sys, reserva um espaço no seu SSD equivalente a uma grande porcentagem da sua memória RAM total. Se você tem 32 GB de memória RAM, por exemplo, ele pode ocupar perto disso no armazenamento, né? Se você usa um computador de mesa, desktop ou notebook e nunca usa a função hibernar, apenas suspender ou desligar, esse espaço é 100% inútil, né? Então, vou voltar aqui no meu terminal novamente, e aqui eu vou deixar o comando aí na descrição, tá? A gente vai digitar o comando para desativar completamente a hibernação e excluir o arquivo gigante oculto no seu drive, disco C, né? Instantaneamente. Então a gente vai digitar esse comando aqui, ó, power cfg espaço H espaço off, né? Então beleza, vou digitar. E caso você use notebook e faça questão de manter a hibernação ativa, mas quer que ela ocupe menos espaço, você pode reduzir o tamanho do arquivo compactando-o para 50% do tamanho da sua memória RAM, né? Ou digitar esse comando aqui, ó. Se você quer continuar usando hibernação, é porque ele foi desligado, né? Deixa eu colocar aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Só você digitar esse aqui, ó, né? Que ele vai ocupar 50% só, né? No meu caso, eu vou deixar ele desligado, né? Mas aí, no caso, você vê direitinho, né? Se você quiser hibernar, né? Porque esse aqui ele vai hibernar automaticamente, né? Então, no meu caso, eu posso só quando eu quiser hibernar que eu dou um Ctrl L, que aí vai bloquear minha máquina, né? Não precisa hibernar automaticamente. O próximo passo, que é o passo 6, a gente vai limpar cache de sombra e pontos de restauração antigos, né? O Windows cria pontos de restauração automaticamente antes de instalar drive ou atualizações. Embora útil, o sistema costuma guardar dezenas de pontos antigos de meses atrás, consumindo uma fatia gigantesca do SSD, né? Então, eu vou digitar o comando aqui novamente, menu inicial, botão direito executar, e vou digitar o comando aqui sysdm.cpl do jeito que está aqui, né? Vou dar um OK. E aqui a gente vai em proteção do sistema, né? Vou clicar aqui no disco C, que é o disco C que eu quero mexer, e vou aqui em configurar, né? Aqui na opção de espaço de disco, né? A gente vê quanto espaço os pontos de restauração estão ocupando, né? Atual, uso máximo, né? 8,27 GB, né? Então a gente vai clicar aqui em excluir para apagar todos os pontos de restauração antigos, né? Vou clicar aqui em excluir e vou dar um OK. E é isso, né? Agora sim, agora se você for aqui no disco, você vai ver que tem bem menos espaço ocupado, né? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho. Me ajuda bastante. Você recebe a notificação dos conteúdos que eu publicar. Também o link eu vou deixar na descrição, o link dos meus cursos. Vamos passar lá.